Nem toda escassez é abandono, às vezes é o Senhor mudando a rota, fazendo com que a provisão chegue por outros caminhos. Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração. Livra-nos das distrações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 7, que diz assim: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra. Estamos falando do profeta Elias, e esse tempo em que ele estava vivendo de seca, em que os corvos lhe serviam, foi um tempo em que Elias mesmo, pela palavra do Senhor, declarou: não vai chover por 3 anos e 6 meses. Estamos no início da seca, mas por que, Rússia, essa seca tão grande? Porque falta de chuva nesse contexto, nesse tempo, significava falta de alimento. Como eles iam plantar? Com que água eles iam manter os animais? Mas porque não choveu por tanto tempo? Nesse momento, Israel estava sob o domínio, o reinado do rei Acabe, que casou-se com Jezabel. E eles oficialmente declararam um culto a Baal. Eles estabeleceram idolatria. E Baal era considerado o deus da chuva, o deus da fertilidade. Então o Senhor levantou Elias com autoridade e declarou para eles: vocês estão cultuando a um Deus que nada faz por vocês. Então Elias declarou: não vai chover. E o Senhor então conduziu Elias junto ao ribeiro. E ali Elias foi servido por corvos. Mas em Levítico, capítulo 11, diz que os corvos eram animais impuros. Às vezes, a nossa provisão chega por caminhos que não entendemos. E impuros aqui não significa ilícitos. Impuros aqui é improvável. É uma provisão que veio de onde Elias menos esperava. A provisão que o Senhor está preparando para você pode vir por outros caminhos que você nem imagina, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Elias profetizou, disse para Acabe: olha, não vai chover. E realmente não choveu. E Elias foi alimentado de manhã e à noite. Isso nos fala de regularidade. Não era abundância ainda, mas em tempo de seca era constância. O Senhor alimentando o seu profeta, assim como o Senhor tem alimentado a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. O Senhor não nos alimenta apenas de pão, mas de saúde, de alegria, de paz, de sono. Peça que o Espírito Santo continue alimentando você de tudo aquilo que você por si mesmo não consegue. Naquele momento, Elias não conseguia se alimentar, não tinha onde plantar, não tinha onde trabalhar. Mas Elias estava a serviço do Senhor. E o Senhor não abandona os seus. Naquele tempo de seca, o Senhor continuou cuidando de Elias com pão e água. Mas, enquanto os corvos eram uma providência espiritual, sobrenatural, o ribeiro não. Aqui também nos fala que o Senhor nos provê do visível e do invisível. Elias via os corvos vindo alimentar ele, mas Elias também estava vendo que o ribeiro estava se secando. Aqui começa um outro estágio de fé, é aquela fé madura. Senhor, eu estou vendo que o ribeiro está secando, mas eu continuo crendo que o Senhor vai prover, que o Senhor vai continuar me sustentando naquilo que eu por mim mesmo não consigo.
Esse contexto histórico é muito importante nós meditarmos, porque Elias era como se fosse um inimigo de Acabe. Acabe chamava Elias do perturbador de Israel. Enquanto Elias estava sendo alimentado pelos corvos, ele também estava sendo protegido, porque havia uma pressão política em cima de Elias. Foi Elias que disse: não vai chover no tempo de idolatria, no tempo que o povo tinha se rendido a Baal, oficialmente na terra de Israel. Imagina o absurdo. Nós somos seres espirituais e essa aqui é uma guerra espiritual. Não era Elias contra Acabe, era Elias servindo ao Deus de Israel contra toda essa idolatria pagã, contra tudo isso que desagradava o coração de Deus. O Senhor disse para o povo de Israel: não tenha outros deuses diante de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E naquele momento, Israel estava perdido em idolatria, perdidos em confiar em deuses que nada iam fazer por eles. Por isso não choveu. Elias estava vendo o ribeiro secando, mas Elias continuou crendo no Senhor. Assim como o Senhor trazia corvos para alimentá-lo, a água que ele visivelmente estava vendo secando, ele estava crendo que o Senhor não ia deixar morrer de sede aquele homem que tanto servia ao Senhor. O Deus que manda corvos é o Deus que manda águas. Ele é o Deus, o nosso Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus que provê para nós, por amor, todas as coisas que precisamos. E o ribeiro secou. Não adiantava Elias agora orar ao Senhor: Pai, o ribeiro está secando, como que eu vou beber água? Se foi uma palavra que ele mesmo profetizou através do Senhor. A palavra do Senhor: não vai chover, influenciou todo o povo de Israel, mas também afetou a vida do profeta. Às vezes somos afetados mesmo em obediência, mas Elias não desanimou por isso. Agora, trazendo a palavra do Senhor para perto do nosso coração, podemos meditar que nem toda seca é definitiva e também Deus muda o trajeto da nossa provisão. Pode ser que venha pelo céu. Os corvos alimentando o profeta, os corvos alimentando a sua vida. Você pode estar olhando para o seu ribeiro e pensando: Senhor, está secando. Deus, faz algo. As águas estão ficando cada vez mais baixas. Não olhe para o ribeiro. Olhe para o Deus que tudo provê. Olhe para o Deus que criou o ribeiro. O Deus que criou você. A sua suficiência não está em coisas materiais, embora os nossos olhos vejam. Nós somos seres espirituais. Vivemos por fé e não por vista. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, nós não vamos nos apegar ao ribeiro. Vamos nos pegar a uma vida de obediência ao Senhor, e aqueles que obedecem têm sustento. Os que não obedecem também. Nós não estamos excluindo ninguém da bondade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Estamos falando da vida de Elias, estamos falando das nossas vidas, de um Deus que é provisão. Pronto, nessa manhã, leva essa palavra no seu coração. Deus é um Deus de provisão. Não se apegue ao ribeiro, se apegue ao Deus que tudo fez. E nós temos esse mesmo Deus que fez os corvos alimentarem o profeta, que fez os ribeiros e que fez você. Ele mesmo vai continuar cuidando da sua vida nos grandes e nos pequenos detalhes. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia. Nós te louvamos na beleza da tua santidade. Pai, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo que muitas vezes o nosso coração se apega mais à provisão do que ao nosso Deus provedor. Nos perdoa, Pai, quando confiamos no ribeiro. Hoje nós entendemos que Tu és um Deus de movimento, Deus de direção. Que a nossa fé, Senhor, não esteja naquilo que estamos vendo, mas na Tua fidelidade que nunca falha. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o coração dos nossos filhos, vizinhos,
familiares, amigos de perto e de longe. Fortalece em nome de Jesus aqueles que estão vivendo em tempos de escassez, tempo de silêncio, tempos de mudança. Que eles entendam, Pai, que o Senhor não os abandonou, mas o Senhor continua conduzindo cada um com amor. O Senhor continua conduzindo com cuidado. Nós declaramos em nome de Jesus que nenhuma falta será maior do que o teu cuidado por nós. Nós não vamos acreditar nas mentiras do inimigo. Nós cremos que o Senhor é um Deus que continua conduzindo, cuidando. O Senhor é o nosso sustento diário. Alinha o nosso coração, Pai, com o teu coração. Nos ensina a te obedecer, a confiar quando não entendemos. Continua ajudando cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. A permanecer firme, Senhor, mesmo quando tudo parece seco e deserto, quando as coisas parecem que estão acabando e que não vai haver uma renovação, Pai. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que continua sendo bom, continua sendo fiel. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. Continua abençoando toda essa humanidade que precisa de Ti. E continua conosco, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela presença de sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Lembra, Deus, Ele é um Deus criador. Deus de corvos, Deus de ribeiros, é o seu Deus.